Classe Cicadopsida. Continuando o nosso grupo das gimnospermas, então, essa classe é composta por vegetais que, na verdade, já tiveram o seu apogeu durante o Jurássico e hoje em dia não tem uma diversidade, né, uma riqueza de espécies assim tão grande. Eles tiveram o seu apogeu, né, foram, na verdade, dominantes na vegetação em torno de 300 até 70 milhões de anos no passado. Elas são todas dioicas e elas têm as folhas chamam muita atenção porque são bastante diferentes das demais gimnospermas. Elas são folhas pinnadas, tá? E geralmente bastante rígidas, coriáceas, né? E elas ficam agrupadas no topo do caule, lembrando até aquele aspecto de palmeira. A gente tem aqui um mapa que mostra a distribuição desse grupo no presente, né, de onde elas são nativas, e a gente vê que elas estão aqui na América tropical, numa boa parte do continente africano e aqui no sudeste asiático, incluindo umas partes da Austrália e todas aquelas ilhas ali da Indonésia, né? Malásia, etc. Então, elas são bastante confinadas aí nas regiões tropicais. No entanto, aqui no Brasil, por exemplo, elas são bastante comuns como ornamentais. Todo mundo já vai ter visto, né, um organismo da Cicadopsida, com certeza. Ela tem, dentro dessa classe, nós temos, então, a ordem Cicadalis, e a gente está seguindo aqui aquela classificação linear das gimnospermas, que foi dada por Kristen Huns et al., né, em 2011. A gente já falou que é a classificação mais recente e uma classificação linear, então, que ajuda bastante a gente colocá-las nos seus, digamos assim, nas suas categorias taxonômicas, para o estudo facilita bastante. Tem a família Cicadaceae, que a gente vai ver primeiro, então. É uma família de apenas um gênero, em torno de 107 espécies, com distribuição pelo leste da África, Japão e Austrália. Né? Então, elas não são nativas das Américas aqui. O gênero, então, que tem na família Cicadaceae é o gênero Cicas, né? A primeira, então, foi o tipo desse gênero, é a Cica circinalis, e a gente está vendo aqui um L maiúsculo ao lado do gênero, que significa que quem criou esse nome foi o próprio Linneu, entendeu? O nome para esse gênero aí de cicas, tá? Aqui na esquerda a gente tem, então, uma fotinho de uma cicas revoluta. A outra família é a família Zamiaceae. Essa família, então, tem o tipo também, o gênero Zamia, aqui também dado o nome pelo Linneu. Essa família possui 9 gêneros, em torno de 206 espécies, e ela é nativa da África tropical e subtropical, da Austrália, e essa, então, tem algumas nativas, então, na América, na parte tropical da América, tá? Os gêneros estão listados aqui: Dion, Bowenia, Macrozamia, Lepidozamia, Encefalartos, Stangeria, Ceratozamia, Microcicas e Azamia. Essa ilustração aqui da esquerda mostra um cone ovulífero com as sementes, então, de Zâmia. Eles têm esse laranja, né, essa coloração, ou vermelha, na verdade, uma coloração bem viva. Aqui um exemplo de Cicas revoluta, a espécie Cicas revoluta, cultivada aqui em Santa Maria, na rua Benjamin Constant. Aí a gente consegue ver os verticilos das folhas mais antigas abaixo e um verticilo novo de folhas aqui crescendo bem no ápice. No Jardim Botânico, tínhamos esse indivíduo aqui, essa foto vocês podem ver o ano ali, 2007, mas eu ainda mostro ela, porque é uma foto que ficou muito ilustrativa, de uma Cica circinalis, do Jardim Botânico da UFSM. Ela ainda existe, mas ela foi transplantada. Quando ela foi tirada, quando eu tirei essa foto aqui, ela ainda estava, essa circinalis estava bem próximo à entrada, né? E elas foram transplantadas, então, para um outro local, para todas as gimnospermas ficarem próximas num local só, né? Então,
ela não está nesse local mais ainda, mas ela ainda existe. Bom, como que nós podemos caracterizar, então, né, algumas estruturas aí que são interessantes e diagnósticas dessa família? No início eu falei que elas são plantas dioicas, então significa que nós vamos ter indivíduos poliníferos, né, que a gente também pode chamar de masculinos, e indivíduos ovulíferos. Uma coisa interessante, então, na família das Cicadaceae, é que os indivíduos poliníferos produzem, então, esse estróbilo de grandes proporções, que está ilustrado aqui à esquerda, e ele fica muito grande mesmo. Apesar disso, o nome dele é microestróbilo, né? Porque ele é o estróbilo polinífero. Esse estróbilo é formado, então, por diversos microesporófilos, né? Vamos lembrar que um esporófilo é uma folha modificada que produz esporângios, os quais, por sua vez, produzem esporos, certo? Então, vocês vão ver aqui esse estróbilo, ele parece formado por diversas escamas, né? Então, cada uma delas é um microesporófilo. E ele produz, então, ele produz diversos grupos de esporângios, tá? Na sua superfície. Os pólens, né? O pólen geralmente é tricelular, e os gametas nas cicas ainda são flagelados, porque quando o gameta é produzido quando ele chega lá no óvulo, tem uma câmara polínica do óvulo que ainda contém água. Então, por isso que os gametas ainda são flagelados, e eles têm uma coroa de flagelos eles têm uma quantidade bem grande de flagelos, são células do tipo Stephanoconites, né? Porque eles têm uma coroa com um número muito grande de flagelos, tá? Não é 2, 3, 4, é dezenas, centenas, ok? Essa planta polinífera. Aqui, então, ó. Só para fixar isso aqui, então, ó, os gametas móveis, né, eles são flagelados porque não se forma um tubo polínico, mas existe, então, no óvulo a câmara polínica que contém líquido, e o anterozoide, então, deve nadar através, né, transpor essa água para chegar até o arquegônio, lá que está no gametófito feminino, né, então, que vai produzir a osfera. Aqui mais um exemplo de microestróbilo. Então, é sempre bom lembrar, o microestróbilo, apesar do nome, ele é bem grande. Aqui mais um, esse aqui das cicas circinalis, aquele anterior era das cicas revoluta. E aqui, pessoal, a gente tem, então, os microesporófilos em foto aqui, feita na lupa, né? Então, de novo, esse grande aqui embaixo à direita é o estróbilo inteiro. E se vocês forem pegar uma dessas unidadezinhas ali, que parece uma escaminha, são essas estruturas que estão sob a lupa aqui na esquerda e acima, certo? Então, isso é um microesporófilo, e vocês vão ver que eles estão, então, cobertos de câmerazinhas, né? Parecem unidadezinhas, e estas, na verdade, cada uma delas é um esporângio. Esses esporângios se abrem, então, tem uma deiscência longitudinal e se abrem em duas valvas. Aqui dá para ver melhor na foto acima, é um aumento maior, e cada uma delas parece umas boquinhas aqui, umas conchinhas, né? Estão vendo que elas são abertas na longitudinal em duas valvas. Ali dentro, então, são produzidos os esporos, né? O que são, na verdade, a gente chama, né, de esporângio, mas o que será que esse esporo faz, né? Aqui embaixo a gente vê esse azulado, aqui na verdade é um corte, então, né, feito à microscopia. Então, vamos lembrar, ele é um esporo primeiro, esse esporo, o que ele faz? Ele germina, né, em um gametófito, lembra que é isso que o esporo faz. Então, ele se transforma num gametófito, e esse gametófito está imaturo, né, na verdade ele está dentro do grãozinho de pólen, então é esporo, e aí pólen, e esse pólen contém o gametófito. Quando o gametófito, que é o pólen, né, vai chegar, digamos assim, ó, o gametófito está contido no pólen, ele vai chegar lá no óvulo, aí sim ele vai terminar, né, o seu amadurecimento, e vai produzir o anterozoide,
e no caso aqui ele não produz um tubo polínico, mas ele apenas ancora, então, no caso das cicas, na entrada da câmara polínica. Já a planta ovulífera, né, os indivíduos ovulíferos na família Cicadaceae, tá? Eles não produzem um estróbilo propriamente dito, eles produzem uma estrutura, né, na verdade, várias dessas estruturas que a gente chama aqui, ó, de macroesporófilo. Aqui na foto está female sporophyll, né? Quer dizer, o esporófilo feminino, macroesporófilo, ou, como eu gosto de chamar também, folhas carpelares. Né? Então, ele produz, na verdade, parece um repolho ali, né? Uma estrutura que fica quase globular, de uma grande quantidade, então, diversos verticilos ali de folhas carpelares, que são o ápice delas, né? A parte de cima ali, ó, ela é toda, parece aveludada, bem pilosa e fortemente recortada. E na base, né, ela vai ter 2, 3, 4, até 8 óvulos, tá? Cada uma pode produzir, né, diversos óvulos. Aqui a gente tem um desenho esquemático na esquerda aqui do macroesporófilo das cicas, tá? E aqui no meio a gente tem o macroesporófilo da zâmia, que é muito parecido, mas ele está organizado na família Zamiaceae, ele está organizado no formato de estróbilo, que nós já vamos ver. Aqui mais uma foto de uma cicas revoluta, né? Quando os óvulos estão maduros, aqui, ó, eles ficam com esse formato laranja, esse formato, nossa coloração alaranjada, né? Quando ele é fertilizado, ele forma semente também, né? Não é sempre que ele vai ser fertilizado, mas o óvulo maduro fica assim, com essa coloração quase vermelha. Aqui está o encefalartos, que isso aqui é um estróbilo ovulífero da família Zamiaceae, né, no gênero Encefalartos, aonde ele forma macroestróbilo, tá? Então, na família Cicadaceae, ele forma aquelas folhas carpelares no ápice, tá? E no Encefalartos ele forma um estróbilo. Daí na família Zamiaceae ele vai ter tanto estróbilo masculino quanto feminino. Tá? E aqui, então, esse é o estróbilo dos encefalartos, mostrando esses óvulos aí, que são essas estruturas alaranjadas bem grandes. Aqui está a planta encefalartos, né? Que a gente vê as folhas, ó, as folhas são bastante, são folhas pinnadas, né? Compostas, parecem as folhas de palmeiras ou de pteridófitas. E aqui a gente vê, então, diversos estróbilos ali, ovulíferos ali no meio. Aqui mais uma foto, então, do macroesporófilo do Encefalartos maicensis. Aí a gente consegue ver, então, o esporófilo e aqui as duas sementes bem avermelhadas. E aqui embaixo a gente tem o corte dado transversal, né, de um estróbilo de ceratosâmia. Então a gente vê aqui, ó, aqui circundado por esse círculo, né, a gente vê um macroesporófilo, e aí aqui na figura aí ele está mostrando o macroesporófilo, cada um, então, com duas sementes, né? Então, cada esporófilo pode produzir 2 óvulos, né? E se fertilizar 2 sementes. Aqui a gente tem a zâmia, então, só reforçando, né? Que ela vai ter, então, na família Zamiaceae, elas apresentam um estróbilo ovulífero, e que aqui está escrito female cone, né, com as sementes, e também o estróbilo polinífero. Ok? A zâmia também, né, a família Zamiaceae, também elas têm essas folhas compostas. Então, só fazendo um resumo, né, características principais de todo o grupo, elas têm, então, as folhas delas ficam no ápice de um caule, né? Elas têm um crescimento geralmente bastante devagar, né? Crescimento bastante lento, e no ápice, então, do caule vão se desenvolvendo esses verticilos de folhas vegetativas,
né? E aí depois as folhas carpelares e os estróbilos também são apicais. Ok? Então, esse foi um resumo, né? Da classe Cicadopsida e as suas duas famílias, então, Cicadace e Examiace.